Bom dia, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de nós esta manhã e neste dia. Nós estamos muito felizes de podermos novamente compartilhar a palavra de Deus, trazer algo da parte do Senhor para a sua vida, para a sua família e para o ministério que Deus colocou diante de você para ser praticado por Ele. Esta manhã eu queria ler uma palavra de Romanos, no capítulo 12, os versículos 1 e 2, e trazer alguns pensamentos bíblicos e espirituais para a sua vida neste dia. Está escrito assim, ali em Romanos 12, os versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Vamos orar. Querido Senhor Jesus, eu peço a Tua bênção e graça sobre esta palavra, que o Senhor ministre na vida de cada um dos irmãos, de cada um de nós, neste dia, nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, esta palavra que acabamos de ler aqui, ela quer complementar um pouco do que eu compartilhei na terça-feira passada, sobre a importância de nós podermos experimentar a vontade de Deus em nossas vidas. Eu percebo que muitos irmãos deixam de experimentar bênçãos e manifestações da boa, agradável e perfeita vontade de Deus em suas vidas, porque deixam de cumprir alguns princípios importantes da palavra de Deus para as suas vidas. A Escritura ensina que Deus não se move fora da sua palavra. Ele fala, ele age, ele se comporta de acordo com o que ele já manifestou da vontade dele para nós. E ele não vai, por causa do que ele mesmo disse, ele não vai se mover fora do que ele já falou, ele não vai se contradizer, ele não vai agir contra aquilo que ele mesmo já estabeleceu no relacionamento conosco. E é por isso que nós precisamos aprender todos esses princípios da palavra de Deus. Para quê? Para podermos usufruir de todas as boas coisas que Ele tem preparado para as nossas vidas. E na terça-feira eu mencionei sobre fé, que é um elemento importante, um elemento espiritual, para nós recebermos bênçãos de Deus na nossa vida, para que as promessas dele se cumpram, para que a vontade dele se realize na nossa vida, é necessário que a gente tenha fé, e eu disse naquela ocasião que precisa ser também uma fé perseverante, que não desanime no meio do caminho, que não pare de crer no meio do processo, né? É uma fé que precisa ser exortada, como Jesus exortou Jairo, quando a sua filha, tendo falecido, e pessoas vieram dizer para ele, Jairo, não perturbe mais o Senhor, porque a sua filha já morreu. E Jesus disse para ele, Jairo, não tema, continue crendo. Então esse é um aspecto importante espiritual para que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus aconteça na nossa vida. É muito importante que a nossa fé seja uma fé perseverante ao longo de todo o processo. E aqui o apóstolo Paulo, ele apresenta mais dois elementos importantes para que a vontade de Deus se manifeste em nossa vida. E a Bíblia diz aqui que a vontade de Deus para nós, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Deus não planejou nada de ruim para a nossa história. Quando Ele escreveu a nossa história, como diz o salmista, tendo escrito todos os nossos dias e determinado todos eles, Ele o fez para o nosso bem. Ele fez para que nós experimentemos o melhor que Ele tem para as nossas vidas. Isso significa que nós necessariamente vamos experimentar todas essas coisas? Não necessariamente, não necessariamente. Né? Imagine um barco, né, que está descendo o rio em direção a um destino
e as pessoas dentro dele. Certamente que nós, comparando isso com a nossa história e a história de Deus, significa que o barco é a história de Deus como um todo e ninguém poderá tirá-la do destino que está determinado para ela. Mas quando Deus disse que escreveu também a nossa história, não só a história do mundo e da eternidade, significa aquilo que nós vivemos dentro desse barco. E nem sempre tudo que vivemos dentro desse barco é de acordo com o propósito estabelecido por Deus. Nós chegaremos ao destino estabelecido por Ele, porque o barco não pode mudar o seu destino. Mas nós que estamos dentro desse barco, nós precisamos ter um relacionamento, uma vivência com Deus a partir dos princípios que Ele estabeleceu, para que tudo que Ele disse sobre nós, para que tudo que Ele escreveu sobre nós, para que tudo que Ele deseja que aconteça em nossa vida, realmente possa acontecer em todas as dimensões. Que a gente não experimente apenas em parte, mas possa usufruir de tudo que Ele deu para a gente. Por isso é que eu disse antes que um aspecto importante é o espiritual. É necessária fé e fé perseverante para que isso se concretize em nossa vida. Um segundo aspecto que o apóstolo Paulo menciona aqui é que é necessária também uma transformação da nossa mente. Eu preciso aprender a pensar de maneira diferente daquela com que eu comumente vivia ao longo de minha vida. Ele diz que a mudança de mente ela se dá quando eu rejeito, quando eu não quero mais me comportar do jeito como o mundo se comporta. Quando eu não quero mais viver nos valores que o mundo vive, nos valores de engano, de mentira, de trapaças, de orgulhos, de soberbas, de divisões, de maldades, de impurezas, adultérios. Quando o Espírito Santo se movendo em mim, me estimula, me chama, me convoca para esta vida de santidade, é o que o Paulo está dizendo, quando eu não me conformo mais, quando eu não tomo mais a forma deste mundo e decido por um comportamento diferente, decido por um jeito de viver diferente, eu decido por falar diferente, eu decido por pensar diferente, eu decido viver a minha vida de acordo com os princípios da palavra de Deus. Eu não vou mais me comportar de acordo com as circunstâncias que o mundo me oferece. Eu vou me comportar, eu vou pensar e agir de acordo com as circunstâncias que a vontade de Deus e que a sua palavra põe sobre mim. Esta é a maneira pela qual o Senhor me chamou para ter uma transformação de mente. Essa transformação de mente é a palavra metamorfose, querido irmão. Metamorfose é aquilo que se passa com a borboleta. Quando ela de uma lagarta passa um período num casulo e depois é transformada em outro, praticamente em outro animal, a borboleta. De lagarta que rasteja no chão, passa a ser um animal belo e que voa para todos os lados, completamente diferente um do outro. Assim a palavra de Deus diz que se nós queremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade, não basta apenas uma aplicação de fé e fé perseverante. É necessário também uma transformação da nossa vida pela maneira como nós passamos a pensar. Agora, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 1 e 2, quando ele ensina sobre esse assunto, e ele diz que nós passamos a ter a mente de Cristo. Então eu vou agora, pela palavra de Deus, moldar a minha mente. Sim, eu mesmo que vou fazer isso. Se você e eu não nos permitirmos sermos confrontados com a palavra de Deus e temos a nossa mente transformada na maneira como eu me relaciono com meu esposo, com os meus filhos, com meus vizinhos, com meus colegas de trabalho, como eu me relaciono com a minha vida sexual, como me relaciono com a minha vida financeira, como eu me relaciono nos termos de honestidade, de integridade, de honra, de ética, como a palavra de Deus ensina.
eu dificilmente vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A minha mente precisa se moldar à mente do Senhor que habita em mim. Eu e você necessitamos passar por essa transformação. É um processo diário e constante. Ele não acontece de um dia para a noite. É um processo constante de transformação. Aquilo que o apóstolo Paulo diz, não que eu já tenha alcançado a perfeição, ele diz, né, em determinado momento, mas eu prossigo para o alvo. Ele diz aos Filipenses, no capítulo 13, eu quero alcançar esse projeto de Deus para a minha vida, por isso eu corro para lá. Então, manter a sua mente submissa ao Senhor e ensinar a sua mente pela palavra de Deus a pensar o que ela deve pensar e a se comportar como deve se comportar, tendo a Bíblia, a palavra de Deus, como critério para a sua vida. Então você vai também, aliada à sua fé perseverante, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Os planos do Senhor vão poder se concretizar na sua vida. E a terceira coisa que o apóstolo Paulo ensina, que o terceiro elemento presente na nossa vida, para que experimentemos todas essas bênçãos de Deus em nossa vida, ele diz no versículo 1, é que o nosso corpo, ele precisa ser oferecido a Deus. A minha velha natureza, com todas as inclinações dela, precisa ser oferecida no altar de Deus. O meu corpo é o lugar onde meu espírito e minha mente se manifestam. E o apóstolo Paulo está dizendo que se você não colocar o seu corpo diante do Senhor e fazer com que o seu corpo seja submisso ao Senhor, a fé e a transformação da mente vão ser prejudicadas. Você não vai alcançar aquilo que Deus deseja que alcance. Em 1 João, o apóstolo João diz que aquele que foi transformado pelo Senhor não vive mais pecando. O lugar do pecado é no corpo. Em Romanos, no capítulo 6, o apóstolo ensina que o pecado habita nos meus membros. E por isso, por ele habitar nos meus membros, eu sou chamado agora à disciplina do controle. O Espírito Santo me capacita a ter domínio sobre o meu corpo. Eu não preciso mais entregá-lo aos seus desejos, tanto no comer, no beber, no vestir, na sexualidade, em todas as coisas que o meu corpo possa exigir e querer de mim alguma coisa. A Bíblia diz que eu posso ter controle sobre ele, porque o Espírito Santo me permite isso. Quando Paulo fala de controle, ele está dizendo, ofereça o seu corpo ao Senhor. Não faça do seu corpo mais objeto das paixões da carne, mas faça do seu corpo um altar para o Senhor. Ofereça-o em sacrifício ao Senhor. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo ensina, irmãos, que nós somos um com o Senhor. E o nosso corpo foi feito para o Senhor e o Senhor para nós. E por isso é que nós oferecemos o nosso corpo a Ele para vivermos do melhor que Ele tem preparado para as nossas vidas. A vontade de Deus para mim e para você, irmão, é excelente. Ele não preparou nada de ruim para você. O seu Deus não é um estraga-prazer. O seu Deus não planejou uma vida de angústias, uma vida de medos, de temores de toda ordem para você. Ele não planejou uma vida cheia de sacrifícios dolorosos para você. Não. Ele planejou algo que Ele diz que é bom, é perfeito e é agradável. E se eu e você soubermos juntar, alinhar a fé, a renovação da mente e o oferecimento do nosso corpo, ou seja, corpo, alma e espírito, precisam andar em unidade na busca da vontade de Deus. Eu não vou buscar a vontade de Deus apenas com o meu espírito. Eu não vou buscar a vontade de Deus apenas com a minha mente. Eu não vou buscar a vontade de Deus apenas com o meu corpo. Não. Eu vou buscar a vontade de Deus nessas três dimensões. E não vou fazê-lo de maneira isolada,
porque se fizer de maneira isolada, será prejudicado e eu não vou alcançar tudo que Deus tem preparado para a minha vida e para a sua. Deus tem bênçãos para oferecer a você no seu relacionamento conjugal. Deus tem bênçãos a oferecer para você no seu relacionamento em família. Deus tem bênçãos a oferecer a você em toda a sua vida profissional, financeira, em todos os seus relacionamentos, até mesmo nos alvos e propósitos que às vezes estão no seu coração para serem alcançados. Deus deseja participar de tudo isso e abençoar a sua vida, mas é necessário que você entenda, que nós entendamos, que esses processos precisam estar conjugados com o domínio da nossa natureza no corpo, com a disposição de uma mudança de mente e com um exercício espiritual da fé diário e constante, para que todas essas coisas boas se concretizem na sua vida e na minha. Antes de perguntar para Deus por que não estou sendo abençoado nesta ou naquela situação, antes de perguntar para Deus, pergunte para você mesmo se a sua vida pessoal, no seu corpo, está sob controle. Pergunte a você mesmo se a sua mente está se submetendo a todo. Pergunte se o seu exercício de fé no Senhor Jesus e na sua vontade estão sendo perseverantes e se você está aplicando os princípios de fé de maneira correta. Pergunte tudo isso primeiro. Sonde o seu coração e a sua vida primeiro, porque Deus poderá revelar coisas muito maravilhosas e interessantes para você continuar crescendo e experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em sua vida. Eu desejo, querido irmão e irmã, que você experimente o melhor de Deus para você. Eu gostaria de orar. Vamos orar. Querido e amado Deus, eu abençoo este irmão, esta irmã, este querido que está nos vendo e ouvindo neste dia, nesta hora. Abençoa-o, Senhor, e dá revelação a eles do que acabaram de ouvir. Eu peço que o espírito de fé, a renovação da mente e a consagração do corpo sejam para cada um de nós um entendimento sobrenatural, para que a nossa vida alcance todos os propósitos que Deus tem para cada um de nós. Querido Pai, eu abençoo os nossos ouvintes, eu abençoo os irmãos que estão nos vendo, eu abençoo para que a vida deles experimente a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos agora aos nossos avisos. Hoje à tarde nós temos uma tarde especial com as crianças, às 15 horas, né, da GR Kids. Você vai receber ou já recebeu aí na sua caixa do WhatsApp o link para você acessar o YouTube e participar dessa atividade muito bacana com as suas crianças. Na terça-feira nós temos a Terça Top, às 19h30. Você pode também receber este link, se não está recebendo, só entrar em contato com a secretaria para receber e participar às 19h30 desta noite de treinamento, oração e palavra. Nas quartas e sábados temos também as nossas células que acontecem por meio do Zoom, que é um programa que abre salas de reunião onde você pode participar de maneira bastante interativa de uma célula nossa aqui da igreja. Se você não está participando de nenhuma e quer um link para participar, é só novamente entrar em contato com a nossa secretaria e você vai poder receber este link. Na quinta-feira nós temos a nossa Live for Missions, que será às 20 horas, ok? E no domingo, novamente, nosso culto às 9 horas e também a GR Kids às 15 horas. Queremos agradecer a você também pelas suas ofertas e dízimos que têm trazido bênção e graça para a vida da igreja. E nós desejamos que você seja rica e abundantemente abençoado também com as ofertas e dízimos que você tem dado para o trabalho do Reino de Deus. Nós ficamos muito, muito agradecidos a Deus e a cada um de vocês, porque nós, este último mês, nós até tivemos um saldo no caixa
fruto da generosidade de cada um dos irmãos em nos abençoar o trabalho aqui da igreja. Nós somos muito gratos e está aparecendo aí na tela as contas, né, onde você pode fazer o seu depósito diretamente no banco, ou também você pode vir aqui na igreja e fazer pessoalmente, e também através de uma maquininha de crédito que você pode também fazer assim a sua doação e apresentar o seu dízimo. Nós louvamos a Deus e agradecemos por tudo que os irmãos têm feito a favor da obra do Senhor e profetizamos sobre a sua vida prosperidade e graça do Senhor em todas as dimensões, porque o Senhor mesmo disse: dai e dar-se-vos-á boa medida, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que você tiver medido, você também será medido, né? Então isso é uma grande, grande bênção para a sua vida. Deus te prospere abundantemente. Queridos irmãos e irmãs, tenham um excelente e abençoado domingo no Senhor Jesus. Uma boa semana.